Olá, vamos seguindo então com a nossa unidade 1, que trata de duração do trabalho. Hoje nós vamos tratar dos motivos que a lei considera para prorrogação de jornada. Na verdade, tratar desse tema para mim é algo um tanto constrangedor, porque eu acho que eu ficaria repetindo a palavra inconstitucionalidade, né, a aula inteira, porque é um abuso o que o legislador faz contra a Constituição. Mas vamos lá, né? Não tendo outro jeito. Nós vamos ver que, aspas, há motivos lícitos para a prorrogação de jornada para além do que seria o previsto constitucionalmente. Porque o que está previsto constitucionalmente é de duas uma. Ou há uma negociação coletiva sindical, via acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, ou há fator extraordinário. Só que vocês podem ver já de antemão, nós vamos ver 5 situações, mais do que 5, porque só no banco de horas nós temos 3 outras possibilidades. Nós vamos ver inúmeras situações em que o legislador inconstitucionalmente, cria motivos desmedidos para que haja prorrogação de jornada. O que isso quer dizer? O que quer dizer prorrogação de jornada? Para que alguém possa trabalhar mais do que 8 horas num dia. Consequentemente, pode haver a prorrogação também da disponibilidade semanal de trabalho. Alguém, aspas, licitamente, porém inconstitucionalmente, pode trabalhar mais do que 44 horas numa semana, e isso é grave. Em alguns casos, trabalhar mais do que 8 horas sem contraprestação, sem remuneração, né? Então, são situações graves, para dizer o mínimo. Vamos começar por uma menos grave, por uma situação que já vem sendo consolidada desde 1988, desde a Constituição da República, que traz uma situação mais benéfica para o trabalhador, e pode-se dizer que, embora agrida o limite de jornada, poderia estar inserido naquela compensação que trata o inciso 13 do artigo 7º constitucional. O artigo 59 da CLT, para mim, de modo inconstitucional, diz: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, isso não pode, é inconstitucional, mas está na lei, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então a CLT estabelece que, sem motivo, sem algo extraordinário, sem um fator incomum, pode o empregador exigir horas extras. Então ela deixa de ser extraordinária, né? Mas ok, a primeira situação é aquela da chamada compensação de sábado. Vamos pensar aqui. A compensação de sábado dá para entender muito bem, porque é algo lógico e mais benéfico para o trabalhador. Vamos imaginar. O limite de jornada é 8 horas, certo? O limite de disponibilidade semanal de trabalho é 44 horas. Então, para que o empregador possa, observando os limites, explorar o máximo de mão de obra, o que ele tem que fazer? Ele tem que exigir trabalho durante 5 dias e meio. Vamos contar. 8 horas na segunda-feira, 8 horas na terça, quarta, quinta, sexta. Então, durante 5 dias da semana, ele exige 8 horas. E aí nós temos 40 horas. Para ele, empregador, exigir o máximo, ele precisa exigir mais 4 horas, certo? Então, ele vai exigir mais 4 horas no sábado, o que é comum lá, né, de 8 ao meio-dia, por exemplo. Bom, o que é que vem se desenvolvendo desde 1988?
uma estratégia mais benéfica para o trabalhador e que não prejudica o empregador. Essas 4 horas do sábado, nós podemos diluir durante a semana. É a chamada compensação de sábado. Eu não trabalho sábado, mas trabalho as 4 horas para completar 44 durante a semana. O que é comum? O empregado trabalha 9 horas, segunda, terça, quarta e quinta. Então, as 4 horas que seriam do sábado, ele trabalha de segunda a quinta. Beleza. Na sexta-feira ele trabalha só 8 horas. Fere o limite de 8 horas, ordinariamente sim, mas é uma compensação de sábado que vem sendo permitida por ser mais vantajosa ao trabalhador. Uma outra possibilidade é que de segunda a sexta o empregado trabalhe 8 horas e 48 minutos. Se nós somarmos, ou se nós multiplicarmos 8 horas e 48 minutos vezes 5 dias, nós teremos 44 horas na semana. Então, nunca tivemos problemas, por ser mais benéfico o sistema, com a compensação de sábado. O problema começa a incomodar quando nós ampliamos essa compensação para o ano ou semestre, que é o chamado regime de compensação de jornadas. O famoso banco de horas, que vocês já devem ter ouvido falar dele. O que é o banco de horas? Bom, o banco de horas é um sistema interno ao empregador, que hoje, depois da reforma, pode ser até mesmo informal. Antes da reforma ele tinha que ser negociado coletivamente com o sindicato, mas agora ele pode ser escrito, informal, tanto faz. O legislador da reforma liberou geral. Mas o que é o banco de horas? É um sistema de compensação. Imagine que uma loja, ou um bar, ou um shopping, ou uma fábrica, ou um banco. Imagine que o empregador, durante alguns dias do mês, ele tenha a necessidade de mais trabalho. O ideal é que ele contratasse mais empregados. Mas como esse país não é sério, constitucionalmente é o que deveria fazer. Não posso exigir mais do que 8 horas num dia, não posso exigir mais do que 44 horas na semana. Mesmo assim, eu preciso mais trabalho. Qual seria o caminho constitucional? Contratar mais pessoas. Mas esse país não é sério. O que a lei permite? Não a Constituição, a lei. Que esse empregador exija de seu empregado mais horas, 9 horas, 10 horas em um dia, mais horas, 46, 48, 50, 52 horas numa semana, por exemplo, tá, gente? É só exemplo, esse número. Então, o empregador exige mais horas num dia ou mais horas numa semana, e ele credita essas horas para o empregado no chamado banco de horas. Você percebe aí que o banqueiro de horas é o patrão. E eis o primeiro problema. Né? O banqueiro de horas é o seu patrão. Então ele vai creditar para você lá 4 horas naquela primeira semana do mês. Ele pode, patrão, depois pegar essas 4 horas creditadas e compensar com você. Ó, fulano, lembra aquelas 4 horas que você fez naquela semana? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Semana que vem, essas 4 horas, você vai sair mais cedo, durante 4 dias. Ou você vai trabalhar só metade do expediente da quarta-feira. Ou você vai trabalhar meia hora a menos durante 8 dias. Sei lá, o empregador é o banqueiro de horas. Ele compensa da forma que ele quiser. Qual é o... Entre todos os problemas, quais são os problemas? Primeiro,
O banco de horas desconhece a inserção familiar, política, social, comunitária do trabalhador. Você não vai sair 17 horas hoje não, amigo, diz o patrão. Você hoje vai sair 19. Ah, mas eu tenho prova na faculdade. Ah, eu tenho que buscar meu menino na escola. Ah, eu tenho autoescola. Ah, eu tenho que sair para buscar minha mãe no meio. Não tem. Não tem. Eu sei que seu horário é 17, mas hoje você fica até as 19. Bom, antigamente, antes da década de 90, como o FHC mudou isso, o trabalhador, bom, eu vou ficar até as 19, mas essas 2 horas eu vou receber extras no meu contra-cheque. Menos mal. Qual é o problema do banco de horas, então? É que essas 2 horas que eu fiz nesse dia, aqui do meu exemplo, eu não vou receber nem o valor nominal da hora. É trabalho sem paga. Por quê? Vamos supor que meu salário seja R$2.000 lá na loja. R$2.000 por mês. Nesse mês, eu fiz 20 horas extras. E o patrão creditou essas horas no banco de horas. Qual vai ser minha remuneração no final do mês? Só os R$2.000 que eu ganho para trabalhar 220 horas. Então eu ganho R$2.000 para trabalhar 220 horas por mês. Mas nesse mês eu trabalhei 240. Quanto eu vou ganhar? R$2.000. O que aconteceu com essas 20 horas? Que eu fiz extras no mês. Isso é trabalho sem paga. Isso para mim é inconstitucional. Fere o inciso 7º, artigo 7º, inciso 13. Fere o 16. Fere o inciso do artigo 7º que fala de salário mínimo. E o que vocês quiserem. Mas é isso que vai acontecer. Num outro mês, num outro período de tempo qualquer, o patrão vai virar para mim e vai dizer, olha, você lembra que no mês de dezembro você fez 20 horas extras porque era Natal e eu precisei de você ficar aqui? Essas horas 20 estão lá no banco de horas. Vamos fazer o seguinte, nesse mês agora de abril, durante 20 dias você chega 1 hora mais tarde. Ou você sai 1 hora mais cedo. Então, o que o empregador faz? Ele, ao invés de pagar por trabalho, ele exige horas extras, não paga nem o ordinário, nem o extra, nem o valor simples, nem o valor acrescido de adicional. E depois, quando ele quiser, ele compensa. Quando ele quiser, nos termos da lei. Então, é grave, porque o trabalhador não tem resistência com relação a isso hoje, né? Vamos lá. Vamos ver na lei. Lembrem-se das inconstitucionalidades na hora da gente ver a lei, né? Então vamos lá no 59, parágrafo 2º. Abram aí a CLT de vocês. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Parágrafo 5º, só para adiantar o expediente, porque ele se refere ao parágrafo 2º. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, o patrão está muito tranquilo hoje. Ele pode pensar o seguinte, bom, eu exigi 20 horas extras em dezembro, por causa do Natal. Se eu compensar essas 20 horas extras de dezembro no prazo de 6 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até junho, eu não preciso de sindicato, eu pego a assinatura do meu empregado e está autorizada a compensação semestral. Se eu quiser compensar depois, aí eu tenho que ter autorização do sindicato via ACT ou CCT.
Eu já tinha problema com relação ao parágrafo 2º quando ele permitia banco de horas com negociação coletiva. Agora, banco de horas sem negociação coletiva é escárnio com a Constituição. Mas é o que acontece impunemente desde a reforma trabalhista. Mas segue o legislador da reforma. Então nós temos banco de horas anual, que é do parágrafo 2º, o banco de horas por ajuste individual no prazo de 6 meses, que é o do parágrafo 5º. Nós temos o 611-A, que pode mudar, né? Pode exigir mais ou menos via ajuste sindical. E nós temos uma novidade do 59B, também imposta a nova regra pela reforma trabalhista. Vamos lá. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. O que o legislador tentou aqui, numa redação um tanto complicada, para dizer o mínimo, fazer? Vamos imaginar, o empregador não tem acordo coletivo, não tem convenção coletiva, então ele não pode fazer banco de horas anual. Mas ele também não colheu a assinatura do seu empregado no acordo individual para fazer banco de horas semestral. Então ele fez na cara, sem, o que o legislador diz? Atendimento das exigências legais. Isso para mim é ilegal. O ilegal não deve gerar efeitos para quem comete o ilícito. Tínhamos que ter explicado isso para o legislador da reforma. O não atendimento das exigências legais, artigo 59B, deveria gerar as consequências do ilícito para quem o comete. Mas não. Você está liberado para fazer desde que você ultrapasse 8 horas, mas não ultrapasse 44. Porque há uma crença infundada no país de que eu posso escolher entre dois limites, 8 ou 44. Nunca existiu isso. O limite é concomitante, eu não posso nem ultrapassar 8, nem ultrapassar 44. Está na Constituição. Mas esse país não cumpre a Constituição. Criou ainda o legislador da reforma um novo parágrafo 6º, que é a compensação mensal. Artigo 59, parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, mais uma vez, é o famoso liberou geral. Não tem o acordo coletivo, não tem convenção coletiva. Então, não posso fazer o banco de horas para compensar no prazo de 1 ano. Não tem um acordo individual escrito. Não posso, então, compensar no prazo de 6 meses. Exigir mais de 8 e mais de 44. Então, não posso me valer do permissivo do 59B. Me resta uma saída. Compensar essas horas dentro de 1 mês. Então, eu exigi mais de 8, exigi mais de 44, num dado momento, nenhum problema, não tinha nada escrito, nada que autorizasse, a Constituição proíbe. Mas a reforma me libera e permite que eu compense dentro de 1 mês. Ou seja, é fazer muito pouco caso da Constituição da República. Vejam no âmbito doméstico que há a previsão também de um banco de horas lá, na Lei Complementar 150 de 2015. Eu já disse aqui, e não vou me ater muito a isso, vocês podem ler tanto no meu manual de Direito do Trabalho, quanto no curso de Direito do Trabalho do professor Maurício Godinho Delgado, a inconstitucionalidade histórica e generalizada do banco de horas. Vale a leitura, embora, infelizmente, o TST faça pouco caso disso, o Supremo Tribunal Federal também. O que é que nós deveríamos ter no plano da prorrogação de jornada? Apenas um permissivo, muito simples.
força maior. Extraordinariamente, em caso imprevisto de força maior, eu prorrogo a jornada. Fora isso, se eu preciso de mais trabalhadores, ordinariamente, o que eu tenho que fazer? Contratar mais trabalhadores. O problema é que o país não é sério. Faz pouco caso de algo grave que é emprego-desemprego. Quantos são os empregadores que exploram 10 horas de trabalho todos os dias da semana, excetuado o domingo, por exemplo, ou o sábado, ou os dois, sabendo que deveria haver mais vagas de trabalho no seu estabelecimento? Deveria ser uma única possibilidade dentro desse slide aqui, grande até, né? Deveria ser só um motivo, só a letra C, força maior, artigo 61, combinado com 501 da CLT, pronto, acabou. Eu não deveria ser obrigado a despender meia hora do tempo de vocês para falar sobre motivos lícitos para a prorrogação. Deveria ser, olha, o ordinário é 8 e o extraordinário é caso fortuito. Ou força maior. Por fim, gente, a aberração mor, dentro das aberrações, já falei do 59B, então não vou falar de novo, que é o sistema 12 por 36, previsto esse sistema no famoso 59A da CLT reformada, portanto, regra da reforma trabalhista. Vejam o 59A. Vamos lá, na CLT de vocês. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, na verdade, é em exceção à Constituição, né? Mas, para ver se cola, em exceção ao disposto no artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, não é incondicional, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas, seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Depois a gente vê os intervalos, porque aqui é outro absurdo. Mas vamos ficar com o absurdo primeiro, que é trabalhar 12 horas seguidas. Muito bem. A Constituição limitou a jornada a 8 horas, exceto situações extraordinárias. Vem o legislador infraconstitucional e diz que pode ser sempre 12 horas. Ordinariamente 12 horas por dia. Desde que o empregado tenha 36 horas de folga após a 12ª. Essa situação é muito comum lá na saúde, né, na segurança. O empregado trabalha segunda, quarta, sexta e domingo. Na outra semana ele trabalha terça, quinta e sábado. E assim ele vai sucessivamente, né? Comum. Segunda, quarta, sexta, domingo numa semana. Terça, quinta, sábado na outra semana. E assim ele vai levando a vida. O problema é que nós temos uma Constituição da República que diz que ninguém pode trabalhar ordinariamente mais do que 8 horas por dia. E vem o legislador infraconstitucional dizendo que qualquer um, mesmo por acordo individual, contra, ou melhor, sem autorização sindical, qualquer um pode trabalhar 12 horas, desde que tenha uma folga de 36 horas. Não dá para compreender constitucionalidade nisso. Mas isso ainda vai piorar na nossa análise, porque essas 12 horas elas podem ser diretas, sem intervalo para alimentação e descanso, como nós vamos ver em breve. E aí você imagina aquele trabalho pesado, né, de um pedreiro, gari, de um entregador, de um motoboy, vários trabalhadores. De 7 às 19, por exemplo, sem parar. Adoece, morre, acidenta,
e, infelizmente, inconstitucionalmente, está na regra legal. Nós falaremos mais sobre o 12/36 ao longo da disciplina, mas fica aqui o registro dessa, aspas, possibilidade prevista em lei, que nós vamos criticar ao longo da unidade, mas já ficam alertas com relação a essa possibilidade. As pessoas estão aplicando amplamente desde a reforma trabalhista, sem o menor constrangimento em relação a isso. Mais uma vez, leiam tudo hoje na doutrina. Abraço!